One step more and you'll gain a new hole in your head, Dwan. What do you seek here? Speak! Ah, não acredito. Como é que é o nome desses caras? Era aquele grupo de meio que revolucionários, mas muitas vezes os povos humanos chamam de terroristas e tudo mais. Me fugiu. Scoia'tael, se eu não me engano. Cara, tem cara de ser Scoia'tael. É um elfo, né, que tá numa árvore com cara de batedor, com cara de rebelde. Chuto que é Scoia'tael. Não conheço. Acho que é a primeira vez que a gente está tendo contato com a Scoia'tael aqui nesse jogo, mas vamos ver aqui, né? Preciso falar com o seu comandante. Já matou humanos suficientes hoje. Só estou dando uma volta. Esse 2 aqui me parece uma coisa bem interessante para falar, mas é uma situação delicada. E apesar de eu saber que o Geralt conseguiria lidar com esse cara no X1, nossa, como ele tá bem bugadinho aqui, hein? Mesmo sabendo que ele consegue lidar no X1, eu quero tentar resolver a situação o mais pacificamente possível. Então, dá uma de que não sei o que está acontecendo não faz sentido. Eu quero ser assertivo. E isso aqui eu acho que é muito hostil num primeiro momento. E eu quero evitar isso. Então vou falar, preciso falar com o seu comandante. Need to talk to your commander. It's important. I don't trust you. Figured as much when I saw your bow aimed at me. Still have me in your sight. And I'm just not prone to doing stupid things. I can assure you of that. I'll be assured when you hand me your weapons. Come on, your swords. Drop them, and I'll take you to Venosio. Olha, de novo, o Geralt é um cara que consegue lutar muito bem com os punhos. Uma espada não vai me proteger de uma flecha. Eu imagino, já vi alguns vídeos no YouTube sobre isso, que é bem interessante. Mas o que acontece? O Geralt ele não é menos perigoso nos punhos, eu diria, se for necessário. Eu acho que simplesmente deixar minhas espadas um pouco de lado ali com o cara, eu não vejo problema com isso. Vamos mostrar um pouco de boa fé aqui. Fine. Lead the way. Mais uma cutscene. Ok, não sei para onde eu estou sendo levado. Não imaginava que esse contrato ia gerar toda uma trama aqui. Mas ótimo. São elfos, deve ser Scoia'tael. That gun. Strange. No monsters trouble us. Might not trouble you, but the Redanians are convinced something prowls these woods. Hired me to kill it. Well, they're mistaken. It's not the first time. There's no monster here. Your work is done. This isn't a game. Men have died. Soldiers have died. Radovid's soldiers, serving the man who torments the Enshe from the Great Sea to the Blue Mountains. Soldiers who joined in massacres, tortured our brothers, raped our sisters. I shan't cry for them. And will not stop attacking those transports. We must eat, same as you. So you've a choice. Leave now and forget what you've seen, or die. Tá. Aqui nós temos uma questão interessante, porque o que acontece? Para quem não sabe, Scoia'tael, porque eu realmente acho que não houve uma introdução a eles nesse jogo ainda, mas eu joguei acho que mais de metade do The Witcher 1 e a Scoia'tael era muito importante em quase todos os momentos do The Witcher 1. Era basicamente uma treta entre Scoia'tael e a Ordem da Rosa Flamejante, acho que era Order of the Flaming Rose, uma coisa assim. E eu sei bastante sobre como eles operam. E basicamente o que acontece? Revisando aqui, né, no mundo do The Witcher, as raças não humanas, né, as espécies não humanas, elas, quando os humanos chegaram, vindo de outra dimensão, lá aquele rolê da conjunção das esferas, né, os humanos eles acabaram dominando muito geral. E essas espécies que eram as dominadoras originais, né, que tinham as maiores civilizações, elas foram sendo, na verdade, suplantadas e substituídas pelos humanos como espécies dominantes.
E eles acabaram se tornando, na verdade, minorias e sendo empurrados para fora, né, nas bordas da sociedade. Então eles são grupos, digamos assim, se a gente fosse fazer uma comparação bem laça, eles seriam grupos minoritários, grupos que sofrem violência, preconceito, não são bem vistos pela maior parte das civilizações. E a gente está falando aqui de elfos, de anões e de outras espécies também, mas pelo menos até o que eu vi são principalmente elfos e anões, ok? Eu vejo que principalmente daí na Scoia'tael eu vejo muito elfo, sabe? E aí o que ocorre? É natural que, como eles vão sendo empurrados e sofrendo violências e injustiças, eles acabaram se formando. Não acabaram, não. Vamos dizer assim. Dentre eles se formou um grupo chamado Scoia'tael. Okay? Eu acho que essas pessoas são da Scoia'tael, não tenho certeza. Podem ser bandidos comuns que por acaso são elfos. Eu não tenho certeza aqui do que está acontecendo, né? Mas a Scoia'tael, eles acabam sendo basicamente um grupo que tenta fazer ataques e tudo mais. Eu não sei exatamente qual que é a filosofia final deles, o que eles querem fazer no final do dia. Porque eles são meio que rebeldes, eles fazem ataques, são vistos, né, como já falei, pelas civilizações como terroristas e tudo mais. Eu não sei se eles têm um plano de, tipo, tentar ter o poder de novo, ou alguma coisa assim, porque pelo que parece eu não consegui entender qual que é a cartilha, qual que é a filosofia deles. Parece meio ataque pelo ataque, só porque eles estão, tipo, revanche, vamos dizer assim, né? Mas, bem, eu tô um pouco por fora aqui também nesse lore. Só que eles tentam, pelo menos, proteger um pouco, né, essas populações que estão marginalizadas. Então, tem essa questão, né? É uma área bem cinzenta e que eu adoro The Witcher por fazer esse tipo de coisa. É difícil porque eles têm boas motivações, mas eles também fazem atos violentos. E aqui, ninguém falou Scoia'tael em nenhum momento, mas deu pra ver que é um grupo bem unificado na cultura élfica, tanto que eles fizeram menção de usar várias vezes nomes élficos. Ela falou um nome ali que eu acho que, entendendo o contexto, devia ser Witcher, né? Devia ser o termo dos elfos para Witcher. Eu acho que ela reconheceu a gente como Witcher e usou o termo dela para isso, mas não sei. É um chute só entendendo o contexto. Então, se não for a Scoia'tael, no mínimo, eles são um grupo bastante unificado na cultura élfica, ou seja, um grupo marginalizado de qualquer maneira. E aqui o que ela falou, né? Ela colocou assim, bem, o Geralt ficou de cara porque eles estão matando soldados e ela veio falar aqui, poxa, olha só, eles são soldados, né? Em primeiro lugar, soldados de um reino que participou de, basicamente aqui pelo que eu entendi do que ela falou e pelo que eu sei por cima de lore, né? Parece que participou meio que de genocídios mesmo. Então a gente está numa situação em que pode não ser diretamente um grupo da Scoia'tael, mas eu estou entendendo que é um grupo marginalizado que está atacando soldados para conseguir mantimentos, quem sabe até equipamentos para continuar atacando. Mas é um grupo que já foi muito injustiçado culturalmente, etnicamente. É difícil porque a gente não tem outras espécies humanas vivas ainda para usar um termo assim, né? Para brincar com a ideia de uma parada assim, não um racismo, né? Um especismo, não sei o que seria. Então é um conflito assim que tem muita motivação no fundo. Aqui eu entendo que eles têm motivos o bastante para, sendo um grupo marginalizado e tudo mais, não conseguindo se encaixar na sociedade por falta de oportunidades, acabar caindo numa situação de, como é que eu posso dizer assim, de bandidagem mesmo, como tem essa opção aqui. A questão é, como eu vou proceder nesse momento? Porque realmente eles estão matando pessoas, eles estão matando soldados. Tá, tem uma guerra gigantesca rolando. Mas
eu gostaria de poder conversar um pouco mais com ela para entender melhor o que está acontecendo. Quem sabe até ver se não existe uma terceira possibilidade ou alguma coisa assim. Mas eu entendo que o jogo está me dando duas opções, basicamente. Deixe as coisas como estão ou tentar declarar que eles são bandidos comuns. Eu não acho necessariamente que seriam necessariamente a ideia de comum, ok? Porém, né, porque tem todo esse background, né, toda essa questão aí da espécie e tudo mais, de eles serem um grupo injustiçado há gerações, né? Eu não concordo necessariamente com a ideia de bandidos comuns aqui, mas eu estou vendo, sim, eles como agindo como bandidos, com toda certeza. Eles estão fazendo coisas contra a lei, eles estão matando pessoas. Só que, como eu não estou tendo outras opções de conversar, inclusive, pelo que eu me lembro, quando o diálogo é amarelo, não tem outra opção, né? Se você for para um lado, você não tem como voltar, né? Os branquinhos são os que você pode abrir ali, conversar com a pessoa e voltar a escolher alguma coisa depois. Eu tenho quase certeza de que se eu falar que eles são bandidos comuns, a gente vai ter que lutar, né? Eu não duvido. Eu tô sem a minha espada, como eu falei. Eu acho que eu consigo lidar na base da porrada com eles, não é um problema nisso, né? Tem um cara aqui que ele tá... O que é isso? É uma cimitarra? Eles estão com tipo 2 azagaias aqui. Eu tô vendo alguém que tá com mais 2 azagaias, ela tá com flecha. Azagaia, pra quem não sabe, são lanças que você joga elas, né? Javelin se chama em inglês, né? E assim, eles estão fortemente armados e eu provavelmente vou ser forçado a matar todos eles. Eu acho que é muito provável que isso aconteça. E eu não necessariamente vejo isso como uma coisa muito interessante, porque eu acredito que o jeito que eles estão fazendo as coisas estão muito errados. Eu não gosto quando a coisa fica extrema, ok? A ponto de a gente estar matando pessoas para conseguir sobreviver por questões de preconceito, etc. Eu não gosto que a coisa chegue assim. Mas eu também não acho que isso justifique eu ser extremo e matar todos eles, ok? Existe a chance de eu conseguir, por estar sem as minhas armas, simplesmente nocauteá-los? Existe, mas aí o que vai acontecer? Eu vou dar uma lição de moral neles? Provavelmente não vai dar. Eu acho que isso vai acabar de fato neles morrendo. E assim, eu não vejo justificativa de matar essas pessoas. Eu queria poder achar um jeito de vamos dizer assim, oferecer alguma outra oportunidade, ter uma pegada diferente. É o que a gente chama muitas vezes, dentro da psicologia, de uma intervenção de reestruturação cognitiva. As pessoas estão vendo as coisas de uma determinada maneira e você oferece uma outra maneira de ver as coisas, quem sabe uma oportunidade que ela não pensou, né? Você traz muitas vezes dados de realidade junto com a reestruturação cognitiva. E o Garrett é um cara muito experiência na vida, ele tem muitas e muitas e muitas décadas, quem sabe séculos de vida. Então eu acho que ele poderia ter alguma sacada de como resolver esse conflito, levando eles para algum outro lugar, mostrando que tipo, cara, quem sabe, dessa vez eles pegaram um Witcher aqui, né? Digamos assim, como que eu poderia resolver essa situação se eu estivesse no lugar do Garrett, né? Não como psicólogo, mas pensando assim, olha, galera, o negócio é o seguinte, se vocês tentarem me atacar de alguma maneira, eu consigo matar todos vocês. Se vocês me deixarem viver, eu vou lá e vou contar pro grupo que me contratou que na verdade são alguns elfos que estão matando, e aí eles vão com toda certeza mandar mais pessoas para irem atrás de você, não vai ser um Witcher que eles vão mandar da próxima vez, e provavelmente eles não vão querer conversar como eu. Então a gente só tem uma opção. Se vocês querem viver, a única opção é vocês vão sair daqui e vão para outro lugar, ok? Vocês vão tentar caçar, vocês vão tentar fazer alguma coisa em alguma outra região. Essa é a opção, porque
se vocês não fizerem isso, de qualquer maneira eu vou sair daqui e contar o que aconteceu, e se vocês tentarem me impedir, vocês morrem. Provavelmente seria a intimidação que eu jogaria nesse segundo aqui, sabe? Só para dar um exemplo de como eu queria ter uma terceira opção nessa situação. Mas, de novo, não tem. E eu tô achando, eu não quero matar essas pessoas, ok? Eu não acho que faz sentido matar um grupo marginalizado aqui, mesmo que eles estejam fazendo uma bandidagem. E, de novo, eu não acho que eles estão sendo bandidos comuns, porque eles estão matando outras pessoas, só que eles estão focando especificamente, como todos os indícios, não é só eles falando, mas a gente tem evidências até agora da quest, de que eles estão focando apenas nos soldados. E pelo que ela falou, sim, soldados de uma nação cujos soldados, né, não necessariamente soldados que eles mataram participaram disso, acho que ela não tem como provar, mas são soldados que estavam praticando basicamente genocídio em outros momentos ali. Então, infelizmente, é quase que um Robin Hood, só que também focado em assassinato, e não necessariamente esses soldados estavam, né, os que morreram estavam nessas coisas. Mas eu entendo que ela tem uma lógica, eu entendo que ela está seguindo determinados valores, ela não está sendo bandida comum. Então, infelizmente, assim, por uma falta de uma opção melhor, eu vou escolher a menos pior, né? Pensando em tudo isso. Eu não vou manchar minha mão de sangue com essas pessoas. Eu vou tentar deixar essas pessoas aqui sobreviverem, né? É bem possível que eles continuem matando pessoas, é bem possível que outras pessoas descubram isso e daí eles acabem se ferrando também, eles possam morrer. Não acho que é um caminho muito bom para todos os envolvidos, mas eu acho que a única maneira de eu parar com isso é muito pior ainda, sabe? Então, faça como quiser. Do what you will. I'm not about to get involved. Give him his things, and toss in something for those transports. Wise decisions should be rewarded. Vafael,